Perdi 10 minutinhos na aula passada. Agora eu tô gravando, então vamos lá. Da aula passada, até a última aula, vamos dizer assim, caderno de física tá aí na mão, né? Nós estávamos nos gráficos de S em função de T. E esses gráficos de S em função de T que nós estávamos vendo eram os gráficos do movimento retilíneo uniforme. E eles vinham da função S igual a S0 mais V vezes T. E aí eu falei para vocês, na aula passada, que para construir o gráfico, nós atribuíamos valor para o T e calculávamos o S. E depois que nós tínhamos feito isso, escolhíamos 5 valores para o T, calculávamos o S para esses 5 valores, nós íamos montar um plano cartesiano. E esse plano cartesiano tinha uma escala, que era uma tabuada. E depois nós colocávamos aqueles pontos todos da nossa tabelinha nas escalas que nós fizemos. Se o gráfico desse uma reta crescente, isso já significava algo para nós. Não importa se ela está no primeiro quadrante ou no quarto quadrante. Isso já significava para nós que o movimento era um movimento do tipo progressivo. Agora, se eu pegasse um plano cartesiano e nesse plano cartesiano colocasse uma escala, então estou desenhando aqui um outro plano cartesiano. Adotei aqui uma escala de unidades para o tempo. Adotei uma escala com unidade para as posições. E aí eu faço lá as continhas que eu preciso. Coloco os pontos no gráfico. E esse gráfico dá uma reta decrescente. Isso significa que o movimento é um movimento retrógrado. Não tem alguém pedindo para entrar na aula, eu não posso liberar. Não dá nem para ver se é o elemento SUS que quer entrar aí na aula, né? Última situação que eu poderia ter meu gráfico, essa eu acho que eu não comentei com vocês na aula passada, porque esse gráfico aqui a gente nem constrói, né? Gráfico de S em função do tempo, aí o tempo tem uma escala, e o meu S acaba sendo uma reta paralela ao eixo do T. O que isso significa? Um S paralelo ao eixo do T. Isso significa que o tempo foi passando e a posição do objeto não mudou. Se a posição do objeto não mudou, isso significa que o objeto está parado. Então, essa aqui é uma situação que eu não comentei na aula passada, que nem tenho função para isso, né? O objeto não está se movimentando, então passou o tempo e o objeto não saiu do lugar. O Otávio diz assim, ó, não estou lembrando de nada, professora. Como assim, Otávio? Vamos construir rapidamente um gráfico, aqui, ó. Otávio, tá feia a coisa aí desse lado, hein? Vamos construir o gráfico da função t igual a 30 menos 3t, ok? Ó, Otávio, vou livrar aqui a sua cara agora um pouquinho, ó. I book your face, Otávio. Eu livro sua cara, Otávio. Aqui, ó, dando mais um exemplo para você, tá? Como foi que nós construímos gráficos na aula passada? Nós tínhamos a função, certo? Essa função aqui, ela é parecida com aquela função S igual a S0 mais V vezes T. E aí, o que eu sei dessa função? Eu sei a posição inicial, 30. Então, tá aqui. Eu sei o S0, 30 metros. Eu sei a velocidade. A velocidade é o menos 3. O fato da velocidade ser negativa já me ajudava a classificar o movimento. O movimento era retrógrado. Isso você está lembrado, né, Otávio?
Mas eu não queria mais essas classificações. Eu queria a construção do gráfico. Para construir o gráfico, nós atribuímos valores para o T em uma tabela. Então, eu tenho tempo e S. Você que escreveu ali, ó, Otávio. A gente não lembra de nada, professora. Foi você que escreveu, Otávio. Você lembra, Otávio? Então tá bom. Que bom, Otávio. Vamos trocar o T por 0, o T por 1, o T por 2, 3. Precisava de 5 pontos. Lembram-se disso? E aí eu pegava a função S igual a 30 menos 3T e trocava o T por esses valores aqui da tabelinha. Eu não vou fazer conta a conta, tá bom? Mas é só para vocês olharem, tá? E relembrarem um pouquinho. Eu terminei às 9, né, Otávio? Eu também não me liguei. Errei. Quando o T era 0, substituindo T por 0, eu achava o 30 metros. Substituindo T por 1, eu achava o 27. Substituindo o T por 2, eu achava o 24. Substituindo o T por 3, eu achava o 21. Então, só lembrando como que eu construía os gráficos. Aí, feita a tabelinha, substituindo o T por todos esses valores que eu coloquei ali, 0, 1, 2, 3, 4, né? Aí a gente tem que fazer o plano cartesiano. Agora, acho que só que você já está ficando craque nisso já. Tempo em segundos, S em metros. Lembrando que a escala é sempre uma tabuada. Pode ser a tabuada do 1, pode ser a tabuada do 2, pode ser a tabuada do 3. Nunca começo pelo 30. Aqui eu vou pela tabuada do 3, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Escolhi a tabuada do 3. Quando T era 0, eu não tinha S. O S era 3. 30. Anotava aqui um pontinho. Aí eu ia para o próximo. T igual a 1, eu vou subindo, 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 até chegar no 27. Aí eu marco mais um pontinho. Depois, quando T é 2, pego T igual a 2, vou subindo, 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 até achar o 24. A altura ali do 24. E marco mais um pontinho. Depois eu vou no T igual a 3. E aí, no T igual a 3, eu vou subindo até a altura do 21. E coloco ali mais um pontinho. Com isso, eu traço a reta do meu gráfico. Reta decrescente, movimento retrógrado. Esses gráficos, na lista de exercícios, que vocês vão continuar, né, a lista de vocês, então a proposta na segunda-feira é fazer gráficos, né, para me entregar exercícios com gráficos. Não esqueçam que construção de gráficos tem que ser no papel quadriculado, nas listas que vocês forem me entregar, tá? Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos sair de um gráfico e escrever a função. Então, presta bastante atenção agora. Nessa situação, eu não vou ter a função, eu vou ter o gráfico pronto. Mas essa lista não tem só 23, Ícaro. Essa lista que eu passei para vocês, ela vai até os 50 e qualquer coisa, não é até os 56? Eu acho que eu pedi até o 36 da última vez, até o 32, alguma coisa assim. Ícaro, dá uma olhada, minha lista é bem grande, essa que eu passei. Eu pedi até o 36, isso, mas aquela lista continua. Eu pedi até o 36. Agora eu vou pedir para entregar. Na próxima segunda, eu já estou solicitando do 37 até o último, tá? É para fazer a lista toda, não tem. Quantos tem no total até o final? Eu acho que tem 52.
a lista. Minhas listas costumam ter uma média de mais de 50 exercícios, gente. É que eu tô dando uma de Jack aqui com vocês, eu tô fazendo ela por partes. Então, vocês estão aí numa vantagem. Normalmente eu peço a lista toda de uma vez só. Vocês estão aí com vantagem. Não é nesse final de semana, Nicolas. Tá? Eu vou pedir esse restante na segunda-feira. Mas se você quiser já ir adiantando, porque você não tem nada para fazer no final de semana, Nicolas, fica à vontade. Pode fazer, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, pessoal. Nessa situação agora, o gráfico já está pronto, tá? Então, vamos supor que eu tenha um gráfico que eu estou aqui desenhando e vocês estão copiando aí no caderno de vocês, é claro, porque vocês têm um caderninho de física aí na frente de vocês. E o meu gráfico seja essa reta aqui, ó. Uma reta crescente. O gráfico está pronto. E eu quero desse gráfico saber qual é a função horária. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é um gráfico de posição e tempo. E esse gráfico de posição e tempo, ele é uma reta. Então, eu já sei, ó, é um gráfico da função S igual a f de t. O S está mudando com o tempo, tá? É isso que eu estou sabendo. S muda com o tempo. S é uma função de t. Como ele é uma reta, isso já me diz que é um movimento retilíneo uniforme. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter situação que não vai ser reta, tá certo? E aí eu vou ter uma outra classificação para esse movimento. Então, deu uma reta, movimento retilíneo uniforme. Se é um movimento retilíneo uniforme, eu só tenho uma função de S e T, que é a função do sorvete. E aí, o que eu preciso saber para escrever a função? Eu preciso saber que eu tenho que manter o S e eu preciso saber que eu tenho que manter o T. Toda vez que eu vou escrever uma função, eu mantenho essas duas letras. E as outras duas eu troco. Então, vamos começar trocando o S0. O S0 eu vou ter que buscar lá no gráfico. Pronto. Oi? Eu tiro uma dúvida. Como que a gente identifica se é movimento retilíneo uniforme ou não? Como é que eu identifico que é um movimento retilíneo uniforme? No Uhum. gráfico? Porque é uma reta. Tá. O fato de ser uma reta, ó, me diz que é movimento retilíneo uniforme. O fato dela estar para cima, me diz que é progressivo. Se estivesse para baixo, seria retrógrado. Nós vamos ver, ainda nesse mês, que os gráficos de S em função de T vão também ser para nós uma figura desse jeito aqui, ó, que é o que nós chamamos de parábola. Pode ter concavidade para baixo, pode ter concavidade para cima. Se meu gráfico for uma parábola, eu vou estar falando de um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, o formato do gráfico ajuda eu a saber que tipo de movimento eu tenho. É reta, é movimento retilíneo uniforme. Aqui também vai ser retilíneo, porém não vai ser uniforme, vai ser variado. Ou melhor, uniformemente variado, tá? Agora, voltando aqui para o nosso gráfico. Eu preciso do S0 e eu vou buscar esse S0 aqui no gráfico. Onde ele está? Eu preciso lembrar que esse S0, ele corresponde à posição quando o tempo for zero. É daqui que vem, ó, essa letrinha zero, essa bolinha aqui de baixo, né? Olha no gráfico. Onde a reta começa no eixo do S? A minha reta está começando no eixo do S, no 10. Portanto, o S0 deste gráfico é 10. Nesse gráfico, tá? É o meu primeiro exemplo. Então, eu vou trocar aqui o S0 por 10. O resto eu estou mantendo. Vou manter o sinalzinho de mais.
Por que eu vou manter o sinalzinho de mais? Porque é um movimento progressivo. Agora, eu preciso trocar a velocidade. Como é que eu vou fazer para trocar a velocidade nesse exemplo? Eu vou lá no gráfico, e no gráfico, eu vou pegar onde meu gráfico começa, onde meu gráfico termina, e eu vou fechar um triângulo nesse gráfico, ó. Fecha um triângulo no gráfico. Não vou calcular hipotenusa, hein? Pelo amor de Deus, não me venha com Pitágoras agora não, tá? Eu vou fechar o triângulo. Quando eu fecho o triângulo, o meu lado do triângulo, que está na vertical, corresponde ao delta S. Eu vou comparar este lado que está na vertical com o meu eixo do S, ó. Vou comparar com o eixo do S. Para descobrir quanto variou o espaço. Então, nesse caso, quando eu comparo a minha linha aqui da vertical com a variação do espaço, eu sei que ela vale 40 metros. Como é que sabe que é 40? Ó, começou no 10, terminou no 50. O 50 é a minha posição final. E o S0 é a posição inicial. E aí eu preciso lembrar que o meu delta S, ele é posição final menos posição inicial. Portanto, o meu delta S, ele é o 50 menos o 10, que me dá 40. Agora, eu vou olhar para a base do meu triângulo. Olha, que está aqui na horizontal no meu triângulo. Começa no T igual a 0 e termina no T igual a 20, essa base aqui, ó. Essa base, eu vou comparar com o meu eixo do T. Estou fazendo uma comparação, ó. Portanto, a base me dá o delta T, que é a variação do tempo. No caso de 0 até 20, variou 20 segundos. Tá, para que eu quero isso? Eu quero isso para calcular a velocidade. Porque velocidade é delta S dividido por delta T. Então, vamos aqui no cantinho, ó. Delta S dividido por delta T. Quem é o delta S? É o 40 metros. Quem é o delta T? É os 20 segundos. E 40 dividido por 20 vai me dar 2. Então, eu vou pegar esse cálculo que eu fiz da velocidade e vou substituir aqui no lugar do meu V. Aqui vai aparecer um 2. E com isso, eu escrevi a função. Qual é a função desse gráfico que eu acabei de desenhar? Ela é 10 mais 2t. Então, eu saí do gráfico e escrevi a função. Vou fazer mais exemplos aqui para vocês, ok? Estou subindo a tela. Então, vejam, na situação anterior, eu tinha a função, só para lembrar, eu tinha a função, escolhi valores para o t, calculei o s e fiz o gráfico. Agora, eu estou no processo contrário. Eu tenho um gráfico, e desse gráfico, eu escrevo a função. Como os nossos gráficos são retas, a função é do sorvete. Vou pôr mais um exemplo aqui, ó. S em metros, T em segundos. Vou pegar mais um exemplo com a régua tranquila. A área desse gráfico não tem significado para a gente, Josias. Eu já vou falar das áreas, tá? Só um minutinho, deixa eu só explicar como é que a gente sai do gráfico e vai para a função. E aí eu vou falar quando é que a área tem significado para nós e o que é fechar esse triângulo aqui, matematicamente falando, tá? Já vou explicar isso certinho para vocês. Então, tenho aqui
um outro gráfico. Isso eu não tinha falado na aula passada, ou tinha falado para vocês já na aula passada? Eu não lembro se eu tinha falado isso na aula passada para vocês. Nós tivemos 2 aulas na aula passada? Não, né? Ok, Michele, obrigada, Mi. Então, vamos supor agora que eu tenha este gráfico aqui, ó. É uma reta. Eu não vou pôr gráficos, por enquanto, que não são retas, né? E gráficos que não são retas, nós ainda não vimos a função. De novo, é reta, a função vai ser S igual a S0 mais V vezes T. Reta crescente, movimento progressivo. Mas agora eu quero escrever função. Se eu quero escrever função, eu mantenho o S e eu mantenho o T. Mantenho aqui o sinalzinho de igual também para escrever a função, né? Vou buscar os outros valores lá no gráfico. Vou buscar o S0. O S0 é onde a minha reta começa. Minha reta começou no 40. É onde ela encosta aqui no eixo. É importante lembrar. É onde ela está encostada no eixo. Ela não começou lá no 140? Não, ela não começou no 140. Ó. O 140 está ligado com o 10. Minha reta começa encostada no S. Então, meu S0 é o 40. Vou lá na função e troco o S0 por 40. Vou manter o sinal de mais, porque é um movimento progressivo. Agora, eu vou achar a velocidade. Minha reta começa no ponto 40 e termina aqui no S140 com o 10 do tempo. Começou aqui, terminou aqui. Nessa reta, eu vou fechar um triângulo. Fechei um triângulo. Bonitinho. Aqui é o meu triângulo. O lado da vertical desse triângulo, esse ladinho aqui, corresponde ao meu delta S. Para saber quanto mede esse ladinho, eu vou comparar ele com o meu eixo aqui do S, ó. Vou comparar. Tem a mesma medida. E o meu eixo do S começa no 40 e termina no 140. Então, o que significa que o meu delta S, ele é a posição final, que é o 140, menos a posição inicial. 140 menos 40. O que vai me dar 100. Então, eu tenho aqui o delta S. 100 metros. Peraí, faltou um zero aqui. 100 metros. Bonitinho aqui. 100 metros. Agora, eu vou pegar a horizontal. Na horizontal, esse ladinho aqui eu comparo com a parte de baixo, essa parte. E ela me dá o delta T. Começou no 0 e terminou no 10. Então, o delta T vale 10 segundos. Vamos calcular a velocidade. Delta S sobre delta T. O delta S é 100, o delta T é 10, portanto, essa velocidade vai ser de 10 metros por segundo. Achei a velocidade, coloco na função. Pronto, escrevi a função desse gráfico? Escrevi. Qual é a função desse gráfico? S igual a 40 mais 10t. Escrever a função, pessoal, não é difícil, mas trabalhoso fazer um gráfico. Os nossos gráficos, eles têm a posição inicial, sim, tá? Senão não tem como a gente escrever a função dele. Nós precisamos saber da onde o objeto saiu.
Se não for um gráfico de posição por tempo, aí não vai ter a posição inicial, tá, João? Se for um gráfico de velocidade por tempo, que é o próximo gráfico que eu vou falar agora. Um gráfico de velocidade por tempo não aparece posição inicial, tá? Aparece apenas a velocidade inicial, mas a posição inicial não. Pessoal, eu acho que vocês estão copiando alguns aí, né? Assim, espero que estejam copiando isso no caderno. Rapidamente a chamada, tá? Hoje é uma aula só. Então, vamos lá. Adriane está presente. Põe um S para mim no chat, Adriane, se estiver aí. Andrei. Salve, salve, Adriane. Andrei está por aí. Bom dia. Bom dia, Andrei. Arthur, cadê o Arthur? Dá um oi para nós, Arthur. Davi, cadê Davi? Presente, professora. Salve, salve, Davi. Cadê Elisa? Elisa, dá um oi para mim, Elisa. Elisa não veio. Emanuel, cadê o Emanuel? O Emanuel Conceição. Oi, Elisa. Bom dia, professora. Bom dia, Emanuel. Hoje não dá tempo nem de tomar café, né, mano? Hoje deu tempo de tomar Deu café. tempo, pode dar. Ah, deu, atrasei, né? Adeus. Ai, Emanuel José, cadê o Emanuel José? Presente, professora. Bom dia, Emanuel. Esther, cadê minha amiguinha Esther? Esther, dá um oi aí, Esther. Cadê o Fabrício? Fabrício. Bom dia. Bom dia, Fabrício. Cadê o Fê? Salve, salve, Fê. Fran, cadê você, Fran? Salve, Fran. Cadê a Gi? Gi, acorda, Gi. Gil, tá por aí, Gil? Bom dia, Gil. Ícaro, cadê tu, Ícaro? Bom dia. Bom dia, Ícaro. Copiou, Ícaro? Sim. Então tá ótimo. Cadê minha amiga Isa? Isa, cadê você, Isa? Isa, cadê você? Oi. Jamile. Bom dia, Isa. Jamile tá aí, bom dia. Joana. Jô, fala comigo, Jô. Cadê o João Marcos? Grande João Marcos. João Vitor. João Vitor, cadê você, João Vitor? Tem o Rocha e tem o Morazi. O Rocha me deu bom dia, bom dia. E o Morazi também, bom dia. Jonatas. Jonatas. John, cadê você? Aí, salve, salve. Josias. Cauê. Josias está aí, Cauê. Também. Lemuel. Bom dia, professora. Bom dia, Lemuel. Léo, cadê o Léo? Salve, salve, Léo. A Lívia, cadê você, Lívia? Dá um oi, Lívia. Lucas Gomes. Lucas Marçom. Os dois Luquinhas aí, muito bom. E o Lucas Rodrigues, meu terceiro Lucas. Salve. O Matheus Vilhena. Cadê você, Matheus? Deus não falta, cadê ele? Aí, bom dia, Deus. Cadê a Mi? A Michele e a Mirella. Eu tenho duas Mias aqui na sala. As duas aí. Bom dia, meninas. Cadê o Nicolas? Nicolas? Salve, Nicolas. Otávio. Cadê você, Otávio? Salve, salve, Otávio. Manteve-se acordado a aula toda, muito bom. Raeli. Cadê Raeli? Bom dia, Raeli. Sempre atento, né, Otávio? Roger, cadê Roger? Salve, Roger. Samuel, cadê você, Samuca? Samuel. Salve. Sofis, eu sei que tá aí. Tá acordadinha ainda, né, Sofis? Muito bem. Estênio, cadê o Estênio? Acho chique esse nome, Estênio. Cadê o Tiago? Titi? Eu tô aqui, salve. Salve, salve, Tio. Pessoal, continuando aqui, só para falar ainda um pouquinho desses gráficos.
que é o que vai aparecer nos livros de física, é o que vai aparecer nos sites que vocês forem consultar, tá? O que a gente sabe quando a gente tem um gráfico de espaço e tempo? Se a reta for pouco inclinada, uma reta aqui, ó, com uma inclinação pequenininha, isso significa que meu objeto levou muito tempo para percorrer uma pequena distância. Quanto mais inclinadinha estiver a minha reta, isso significa que menos tempo o objeto levou para percorrer grandes distâncias ou distâncias maiores. Então, quanto mais inclinada for a reta, isso significa que menos tempo o objeto levou para percorrer certas distâncias. Portanto, quanto mais inclinada a reta, maior a velocidade, tá? Só para vocês saberem. Então, aqui eu vou ter uma velocidade V1, aqui eu vou ter uma velocidade V2, aqui eu vou ter uma velocidade V3. V3 é maior do que V2, que é maior do que V1. E isso tem a ver com a inclinação da reta. Em matemática, a gente trabalha com a inclinação dessa reta. De que maneira? Chamando a inclinação dessa reta, tá aqui, ó, de coeficiente angular, lá na matemática. Usa até o símbolo alfa, eu vou chamar de θ. É o coeficiente angular da reta, tá? Em matemática. Isso aqui se chama coeficiente angular. O que nós fazemos em relação a esse coeficiente angular? Veja, em relação a esse coeficiente angular, nós fechamos um triângulo nele. E nós pegamos a vertical desse triângulo e vimos que ela é o ΔS. Pegamos a horizontal desse triângulo e vimos que ela é o ΔT. A relação entre esse ângulo e esses lados do meu triângulo é o que em matemática nós chamamos de tangente. Então, a tangente, em matemática, ela é cateto oposto sobre cateto adjacente. Para nós, a tangente desse ângulo, ela é o ΔS sobre o ΔT. O que significa que a tangente desse ângulo é a velocidade, tá? Então, sempre que o problema falar em inclinação de reta conosco, ele vai estar falando em tangente. Aí eu vou precisar calcular tangente? Não, nós não vamos precisar calcular tangente, não. Aí eu vou precisar calcular o ângulo? Não, eu não vou precisar calcular o ângulo, pessoal. Eu só estou dizendo para vocês que a inclinação dessa reta, quanto mais inclinada ela for, maior é a velocidade. A inclinação dessa reta, em matemática, se chama coeficiente angular. Quando eu fechei um triângulo e trabalhei com a inclinação dessa reta, não precisa chorar, não. É tranquilo isso aqui. Só estou dando nomes para vocês falarem, ah, Glaucia nunca falou nisso. Não, Glaucia já falou, mas é que a gente não precisa se preocupar com isso. Então, a inclinação dessa reta, quando eu olhei o triângulo que eu fechei, eu vi que eu peguei do triângulo o cateto oposto e o cateto adjacente, que estão relacionados com o ângulo. E cateto oposto sobre cateto adjacente em matemática é tangente. Então, para nós, a inclinação da reta sempre dá a velocidade. Ok? Na próxima aula, eu vou continuar falando desses gráficos. Eu vou pegar gráfico decrescente e escrever a função horária. E vou falar do gráfico da velocidade e das áreas dos gráficos. Tá? O que essas áreas representam fisicamente para nós. Hoje é uma aulinha só, eu cheguei atrasada, passou voando e já acabou.